Olá, ouvinte e telespectador aqui da Rádio Online Hit FM, a rádio da cidade mais alemã do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, canal Hit FM Pomerode. Você que está chegando agora, caiu de paraquedas, não esqueça de se inscrever, tá? Inscreva-se em nosso canal, divulga para todo mundo, compartilha, dá um like que vai ser bem bacana. Temos duas convidadas mais que especiais aqui no estúdio da Hit, tá? Mais que especiais mesmo, porque esse assunto é um assunto que já queríamos conversar há muito tempo. Estamos com duas convidadas aqui maravilhosas que vão dar o ar da graça pra gente agora, vão se apresentar pra gente. Oi, eu sou Ana Paula Duarte, mãe de 2 autistas. Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, sou recém aqui em Pomerode, desde junho. Sou mãe de 2 autistas também, um de 14 e um de 6. A gente vai estar falando sobre o TA. Você ouvinte, telespectador aí do nosso canal do YouTube, você sabe o que é TA? Transtorno do espectro autismo. A gente vai estar falando bastante aqui, com muitas perguntas. Teremos também participação do ouvinte através do nosso WhatsApp 47991539503 e também através do nosso e-mail, que é o radiohitfmsc@gmail.com. E para começar o nosso bate-papo, tem a primeira pergunta da ouvinte Ariane. Ela perguntou, pode ser a Ana Paula para responder mesmo essa primeira pergunta nossa aqui, da ouvinte. Ela pergunta como que você percebeu que seu filho poderia ter autismo, Ana? Pois bem, o autismo entrou na minha vida pelo Miguel. Eu descobri que o Miguel era autista dos 3 para os 4 anos. O Miguel, ele veio, né? Meio de supetão, assim, né? Eu vou falar bem o diagnóstico dele, né? Eu sempre levava ele ao pediatra e eu falava assim, olha, o Miguel não fala, o Miguel não faz isso, o Miguel não faz aquilo. Aí o pediatra falava assim, não mãe, toda criança tem o seu tempo. E eu tenho uma tia que mora em Jaraguá, o nome dela é Marlise Kleman, e ela trabalhou na PAI. E ela percebeu umas comorbidades diferentes no Miguel. E ela insistia muito para minha mãe procurar um neuropediatra. Só que eu acabava entrando em conflito com ela porque eu dizia assim, eu já fui nos médicos, os médicos dizem que é normal, cada criança tem o seu tempo. De tanto ela insistir, eu procurei um neuropediatra pela PAI. Então foi o Dr. Egon que deu o diagnóstico de autismo no Miguel. O Miguel é autista, suporte 2, com TDAH e hiperatividade. E como que foi pra ti, Daiane, receber o diagnóstico do... Também foi pelo mais novo, só que eu peguei bem cedo. Com 1 ano e 6 meses eu já comecei a perceber que ele não acompanhava as rotinas de um bebê, as etapas, né, que eles vão fazendo, engatinhar, andar, começar a balbuciar, muitos movimentos repetitivos e muito choro. E eu não encontrava um motivo nunca. Então era um choro assim e eu não conseguia encontrar um motivo. E daí não podia entrar no elevador com ninguém. E se subisse o elevador não podia ninguém entrar junto comigo. Aí eu comecei a pensar, poxa, daqui a pouco estão achando que eu sou a mãe chata que metida não quer que ninguém suba o elevador. Aí chegava a visita em casa, era berro, chorava. Porque era uma mudança de rotina dele. Agora eu entendo, né? Agora eu sei que era uma mudança de rotina. Outro é que ele girava as rodinhas. Tinham várias características, né? Mas o que foi mais triste pra mim não foi pegar o diagnóstico do pequeno. Assim, o meu luto maior foi pelo maior, pelo mais velho. Porque daí o neuro acabou chamando, perguntando se tinha algum irmão. Eu falei que sim. Tinha um menino de 8 anos na época. Aí ele conversou com o Antônio, me chamou depois de 1 hora e perguntou, você nunca percebeu nada no Antônio também? E eu falei, não, do Antônio não. Aí ele passou o diagnóstico do Antônio, assim, 1 semana depois, assim. Aí foi onde mais eu passei pelaquela fase de culpa. Porque como que por 8 anos eu não notei, eu deixei passar, e eu fui rígida, realmente rígida, tira isso, tira aquilo, põe de castigo, sabe? Muita cobrança na escola e nas tarefas, e quando eu fui me dar conta que era o tempo dele. Mas demora 2 horas para fazer uma tarefa, uma pergunta só, é só uma pergunta? Como assim? Meu Deus, é só responder se é verde ou se é amarelo? Qual que é a dúvida? Não tem segredo. E daí eu cobrava muito dele. Aí eu levei muito tempo, assim, uns 2 anos para entender o autismo do Antônio. O do Gabriel parece que já nasceu assim, e eu já nasci também preparada, porque o do Gabriel eu fui procurar, e se o neuro falasse para mim que ele não era autista, era capaz de eu dizer assim, não, pera lá, parte para outro neuro, porque, não, ele é autista. Eu já fui sabendo que ele era autista, eu tinha isso na minha cabeça. Mais uma perguntinha, o que mudou na sua vida após o diagnóstico do autismo? Pergunta do Lucas.
de Blumenau, quais os desafios e cuidados especiais que você precisou ter com o seu filho? São 2 perguntas em uma. Pois bem, quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem uma equipe, né? Multidisciplinar, que entra o neuro, entra a psicóloga, terapeuta ocupacional e a fono, que são as principais para terapia da criança desenvolver habilidades, para ela conseguir ter sua própria autonomia, né? O meu maior desafio foi, porque assim, são muitas terapias, né? E são vários tipos de terapias. No caso do meu filho, o pequenininho entrou no modelo Denver. O modelo Denver exige em torno de 16 a 20 horas semanais de terapia. Então, é meio que impossível você conseguir trabalhar e lidar com essa rotina, né? Mesmo que fosse meio período. Na minha época eu estava trabalhando em contabilidade, eu sou formada em direito, sou formada em contabilidade, estava no auge da carreira, era superior sempre, né? Tinha a minha sala, o meu computador, a minha vida estava estabilizada financeiramente, né? Não dependia do marido nem nada. O que foi difícil para mim foi largar a profissão e passar a depender, né? Depender do marido, assim. Depender do marido, Não que eles deixem faltar nada pra gente, assim, mas é difícil você saber que você tem uma carreira, que você se dedicou, que você estudou anos, mas você tem que fazer uma escolha, e nós escolhemos os filhos. Pois é importante isso também, porque quando você recebe o laudo do autismo, você tem que deixar muita coisa de lado, né? Porque eles dependem muito da gente. 24 horas. Não é só na terapia, né? Em casa também. É casa também, é escola, então é um vai e vem que a gente não para. No final do dia a gente tá assim, ó. Às vezes não tão legal pra ir pra escola. Não é assim, vai pra escola igual toda criança. Vai pra escola igual toda criança. Só que tem dias que também eu sei que não adianta levar ele pra escola. Porque ele não vai render. Legal, ele não vai render. Vai dar 1 hora, eles vão me ligar pra ir buscar. E também não há patrão que aguente isso, né? Então... É muita correria, né? E como que é a rotina do seu filho? A pergunta do Giovan de Pomerode. Como que é a rotina do seu filho? Ele frequenta a escola especial? Ele é alfabetizado? O meu, Miguel, e a Maria Eduarda, né? Eles frequentam... O Miguel frequenta a rede municipal e a Maria Eduarda estadual. E tem o acompanhamento pela PAI, né? Ele faz acompanhamento lá. Então, a escola, a PAI e família. Esse é o ciclo que a gente tem, né? Então, é onde que a gente pode buscar apoio. O meu pequeno vai na rede municipal, o mais velho vai na rede particular, só que o pequeno faz muita terapia. Ele faz terapia de segunda a quinta. Eu digo que o meu dia de folga é sexta. Então, quando chega quinta tarde, eu fico pensando assim, é minha folga. Porque é uma tarde que eu vou ter sem compromisso. Sim. Porque é puxado, assim. É bem puxado, é bem cansativo. Não é uma rotina só pra eles, mas é pra gente também, e cansa a gente. Eu vou colocar um ouvinte aqui, um depoimento de uma ouvinte aqui da HIT. Ela mandou o áudio pelo nosso 47991539503. A gente vai saber como que é a rotina dela também. E nós temos um filho. Olá, bom dia, eu sou a Kate, sou casada e nós temos um filho de 19 anos chamado Lucas. Lucas tem uma má formação cerebral chamada Arnold-Chiari, com deficiência intelectual severa, e na adolescência ele desenvolveu pautas autistas. Um dos maiores desafios que enfrentamos como pais é aceitar, acima de tudo, que o nosso filho tem o tempo dele, tem as suas limitações. Isso acaba acarretando em uma mudança de 360 graus na sua vida, no que se refere à sociedade, no que se refere a adaptações, no que se refere à aceitação do restante da família e do teu grupo de amigos. São bastante desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e a cada fase que ele entra são novos desafios que apresenta, né? A fase da infância, a fase da pré-adolescência, adolescência, a fase da puberdade, sempre são novos desafios, mas a partir do momento que você aceita esses novos desafios, a vida flui mais leve, se torna uma vida mais confortável, e a gente entende que era para ser. A gente entende que a gente vai dar conta e que ele também vai. Precisamos aceitar, precisamos escolher aceitar ele. E como que é a convivência do filho de vocês com outras pessoas? Como que funciona? Bem, a minha família, como a parte do meu marido e da minha parte, acolheram bem o Miguel, né? Eles não excluíram ele de maneira nenhuma e sempre me apoiaram muito.
na decisão, em tudo. Nas terapias também, porque a família é a base de tudo, né? Tem muitas famílias que a gente vê, quando dá o laudo do autismo para a criança, a família afasta, né? A criança não convida mais para nada, não convida para festa, não convida. Parece que o autista, ele tem uma doença contagiosa, não chegue perto, né? Então, assim, é que nem a Kate falou, é aceitar e seguir para frente. O que ela disse ali é 360 graus. Né? 360 graus dá na vida da gente, isso é verdade. É isso mesmo, assim. Mas existe um tempo que eu chamo, assim, de um tempo de luto, assim, da mãe. Porque a gente se culpa muito, sabe? A gente se culpa desde a gravidez, principalmente se é uma gravidez programada. Ah, meu Deus, eu não me alimentei direito, eu não tomei vitamina, eu não isso, eu não aquilo. Passa 1000 minhocas na cabeça. Tenta procurar alguma coisa, né? A gente fica querendo procurar justificativos por o que ocasionou isso na criança, né? Só que quando a gente aceita, é como ela falou, é uma libertação, assim. E assim fui eu por uns 2 anos. Eu levei uns 2 anos até aceitar o laudo do Antônio. Eu aceitava do Gabriel, mas não aceitava do Antônio. E quando eu aceitei, eu vejo que não foi só libertador para mim, mas foi para ele também. E ele comenta isso comigo. Hoje, com 14 anos, ele fala para mim: nossa mãe, como a gente mudou, né? Como a nossa relação mudou. Então, muda. Com certeza eu devia ter comportamentos que incomodavam ele e muito. A Franciele está perguntando, ela é também de Gaspar, ela perguntou como você percebe que teu filho pode ter autismo. Quais que são os sintomas? Bem, não são sintomas, né? São comorbidades, são a maneira que ele age no dia a dia. Então, o meu filho, antes de diagnosticar que ele era autista, eu achava que era manha, né? Ele batia a cabeça no chão, fazia movimentos... a gente chama de estereotipias, né? Ficava pulando, balançando a mão. Principalmente quando ele é negado. Quando o autista é negado, ele entra, parece que... Não sei o que acontece, o Miguel se auto-machucava, né? Parecia que estava se auto-punindo. E eu pensando assim, frescura, manha, né? Como a gente fala, né? Até realmente descobrir o que é. Então, quando você descobre que tens o laudo, sabe que a criança é autista, você começa a entender o comportamento do teu filho, começa a entender, aí você começa a modelar. Você tem que modelar ele. Então, trazer ele para o mundo de cá. Não nós entrarmos no mundo dele, mas ele entender nosso mundo, né? Isso é muito importante também. O João Paulo está lá em Sorocaba, ele perguntou se existem graus de autismo. Sim, existem suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Antigamente até separavam, né? É síndrome de Asperger, daí não entrava nem como autista. Hoje em dia... virou tudo uma parte só, né? Tudo é o transtorno do espectro autista, né? Então... É que eles falavam grau leve, grau moderado e falavam severo. Falava-se bastante. Sim. Agora mudou. Engloba tudo num só agora, né? Certo, mais uma perguntinha do ouvinte aqui, olha. Existe tratamento para autismo? Tratamento não, mas com terapias e medicações, sim, né? Então é muito importante... Claro, vale ressaltar que total responsabilidade é do pai e da mãe se quiser fazer as terapias, se quiser fazer da medicação, a medicação mesmo, ou fazer homeopatia, isso é tudo do pai e da mãe. A gente tem que deixar claro assim, que a medicação não é que existe um remédio para o autismo. Isso não existe. O que existe é um remédio que ajude a controlar a ansiedade, entendeu? Então, assim, ajuda a controlar o comportamento deles e por dentro, né? O psicológico deles, às vezes o comportamento é muito agitado. Tem aquela hiperatividade, né? Eles são nervosos, são ansiosos. Se você fala assim, hoje, amanhã, nós vamos no Beto Carreiro. Gente, não dá. Jamais. Deixe pra falar em cima do laço. Vamos pro Beto Carreiro agora? Vamos arrumar as coisas boas. Eu faço assim com o Miguel. Eu não falo, ponho ele dentro do carro, né? Quer dizer, agora ele tem 14, né? Mas eu botava dentro do carro, aí quando eu chegava, pronto, tá ali. Aí eu não avisava nada. Senão eles iam ficar muito agitado. Muito agitado. Se tu avisava um dia antes, nossa, parecia que aí ia acabar o mundo, né? Eles contam até os minutos. Né? Eles ficam assim, quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Falta muito? Já tá escuro? Já tá de noite? Daí a gente vai dormir, falta muito para acordar.
e ficam cobrando o tempo, é uma coisa assim impressionante. Vou colocar o áudio de mais uma ouvinte aqui, ouvinte da Hit FM no 47991539503. Sou a Gabriela, tenho 38 anos, sou casada, moro em Pomerode e faço parte do projeto Ama Pomerode. A gestação da Esther foi bem tranquila, muito desejada por mim e pelo meu marido. A Esther, hoje em dia, ela ainda não fala nenhuma palavra, ela tem seletividade alimentar, ela não interage muito com as pessoas, ela precisa sempre de um incentivo para brincar com outras crianças. Ela gosta muito de animais, ela tem dificuldade com sons, ela é bem seletiva, ruídos, a textura dos ambientes, a textura da roupa, ela é muito seletiva. Mas ela é uma menina muito carinhosa, inteligente e muito amada. Tem uma idade específica para diagnosticar o autismo? A gente estava falando até isso outro dia, né? Sobre bebê, é difícil? Antes de 1 ano, eu acho que é muito difícil. Eu acho que antes de 1 ano é muito difícil você perceber algo de diferente na criança, porque ela está em desenvolvimento, né? Mas a partir de 1 ano e 8 meses, 2, você já começa a ver que a criança não segue aquele padrão que é para seguir, né? Então tem algumas comorbidades diferentes do que outras crianças, né? Então a gente já começa a ver que algo está diferente, né? O problema é quando a gente leva no pediatra e ele fala: mãe, você está comparando seu filho com as outras crianças, não faça isso. Claro, a gente nunca deve comparar uma criança com outra, assim como cada autista é um autista. Mas a gente, como mãe, a gente sabe que tem algo de diferente. Mas vai fazer 2 anos e ainda não fica em pé, mas não me olha no olho. Mas será que é surdo? Porque daí, mas escuta a TV e olha pra TV, por que não olha quando eu chamo? Isso que eu ia perguntar agora, eu ia perguntar se tem algum exame específico para identificar, porque como mãe fica difícil, né? Como você acabou de falar, você chama, não ouve, você tenta conversar, a criança fica ali quieta, não fala. Não, você realmente chama do lado do ouvido assim e ele não te olha. E lá no terceiro cômodo da casa tá tocando a galinha pintadinha, ele sai correndo e vai. Então você vê que, poxa, será que é comigo o negócio? Eu fiz alguma coisa de errado que ele tá me ignorando? Porque surdo ele não é, né? E problema auditivo não tem. Mas então assim, não existe um exame específico. Exame específico. Existe uma avaliação comportamental, né? Que os neurologistas, psiquiatras fazem. Os exames são pedidos, na maioria das vezes é praxe pedir ressonância, né? Da ressonância da cabeça, né? Isso. Para ver se tem alguma lesão, né? Exame do Bera. Tem uma sequência de exames que a maioria dos neuros pedem. Mas é mais para ter certeza de que já não nasceu com alguma outra comorbidade cerebral, assim, algum outro dano, assim, né? Porque às vezes a criança não fala e realmente ela não vai falar, nem com terapia, porque ela tem lá no cérebro dela um pequeno, eu não vou falar. A gente fica até de falar porque eu não sei especificamente, o médico fala, né? Mas ela pode ter alguma lesão ou alguma coisa. Tem uma lesão no botãozinho. Num dos botãozinhos lá atrás, sabe? No lugarzinho certo lá que o médico vai dizer assim: mãe, ele não vai falar. E daí, por mais que você tente, pelo menos te tranquiliza de que você está. Vamos falar, estou 8 anos na fono e não vejo resultado. Não é que não vejo resultado. É que realmente ele não vai falar. Mas o que não quer dizer que ele não entenda o que você fala. Porque eles entendem tudo, por mais que eles não falem. Isso é uma pegadinha enorme. O meu, ele é não verbal, né? O Miguel. E tudo que você fala pra ele compreende. Ele entende super Só bem. Não fala. Não fala como a gente fala. Ele fala palavras soltas, né? E às vezes, quando ele vem falar pra mim algumas coisas, e o ruim de você não compreender teu próprio filho, que ele quer falar, né? Então a gente às vezes se frustra um pouco, né? Mas eu tento fazer algo que ele consiga se comunicar comigo, né? Então eu peço para ele desenhar, mostrar, ou peço para ele ficar calmo. Eu falo assim: fica calmo, Miguel. Falo. Mas ele fala a primeira palavra. Não tem a paciência de ficar ali quietinho para falar. Aí depois ele assim, ele olha assim para mim: foca,
Foca. Então vamos focar. Os meus dois falam muito. São bem faladores, assim. E o Miguel, da Ana, não. Como ela falou, assim, ele solta algumas palavras, mas não muito. Aí, até eu chego na casa dela, ele tenta se comunicar comigo. E eu quero entender, eu me esforço para entender o que ele tá falando. Porque eu fico pensando assim, como eu vou perguntar pra Ana? Eu não tô entendendo. Mas daí não tem jeito. Daí eu, Ana, ajuda. Aí eu falo assim, Maria Eduarda, socorro. E aí de uma pra outra vai, ajuda. Tu a Maria entendeu? Eduarda é irmã do Miguel, né? Então eu disse, Maria Eduarda, me ajuda aqui que eu não tô entendendo. Ela olha assim, o que foi, Miguel? Bem tranquila assim. E ela entende. E ela entende. Fica as duas olhando assim. Tu entendeu? Eu, o quê? É meio assim, a gente tenta, né? Convivências. A Juliana de Timbó perguntou o seguinte, por que o tratamento precoce é importante? É porque assim, entre 1 ano a 6 anos, a criança tem uma facilidade muito maior em questão de cérebro mesmo, sabe? É como se fosse um intensivo, quando a gente fala assim que a gente vai fazer um cursinho intensivo de 6 meses, né? O curso, na verdade, ele tem 1 ano e meio, mas eu vou fazer um intensivo de 6 meses. Assim é a criança até os 6 anos. Quanto mais você estimular até os 6 anos, mais rápido o efeito, o resultado da terapia. E realmente é muito visível, importante. Assim. É muito importante precocemente, porque quanto mais tardio, mais difícil fica a terapia. Então, se você tem uma criança em casa que bateu aquela duvidazinha assim, não cai na conversa de, o vizinho vinha e dizer assim, mas você para de procurar pelo em ovo, olha o que você está fazendo. E daí você vai adiando, e você vai adiando, e você vai adiando, e quando você vê, teu filho... Ele acaba sofrendo, né? Mas é um sofrimento para ele, porque ele podia ter tido esse tratamento muito antes, entendeu? E isso vai atingir lá na adolescência, lá na fase adulta, no emprego. Então, é de pequenininho essa terapia, mas ela vai atingir lá na frente. É que eu digo assim, o meu trabalho, o trabalho dos terapeutas e tudo, eu tô vendo o resultado só agora. Vai fazer 11 anos que o Miguel recebeu o laudo, né? Então, eu tô vendo só agora o resultado. Então, eu sempre digo, é um trabalho de formiguinha, mas pra mim, uma palavra diferente que ele fala, pra mim já é uma vitória. E às vezes quando ele consegue falar uma palavra diferente, ele vem me comunicar. Então a felicidade é enorme pra mim quando ele consegue fazer isso, sabe? Pra quem não, o autista que não fala, falar um pouquinho assim pra mim já é eu posso soltar foguete direto. O meu fala tudo. Ana esperneia é giraia dentro de casa. Mas ele não se alimenta. A alimentação dele é única e exclusiva por líquido. É tudo batido no liquidificador, passado na peneira. Se ele sentir qualquer grãozinho, ele vomita na hora. Então, assim, é bem complicado. Porque eu faço toda a alimentação salgada, cozinho, tudo, sem tempero. Aí eu bato no liquidificador, aí eu passo na peneira. Aí eu tenho que usar o sustagem baunilha, porque tem que ser o sabor baunilha. Então, tudo tem que ter aquele sabor. Essa questão de seletividade alimentar é que nem o Miguel. O Miguel gosta de tudo que é amarelo. É arroz com batata palha, nuggets, banana, iogurte de banana. A única coisa que ele gosta, assim, que é diferente da cor amarela é o bolo de chocolate. Esse vai. O resto é tudo branco. Tudo branco. A Jaqueline também perguntou aqui, a Jaque de Sete Baixo, Jaqueline, ela perguntou o seguinte, se a família também precisa passar pelo processo da terapia também, a terapia em família, se isso é essencial na terapia. É indispensável. Precisa e é muito importante a família também ter uma terapia, um psicólogo, alguém para acompanhar essa família, porque assim, quando você recebe o laudo, se você não tem alguém para te apoiar psicologicamente, fica difícil. Mesmo que você tenha apoio dentro de casa, a gente recomenda a fazer uma terapia, um acompanhamento com um psicólogo, com um grupo de apoio, com um grupo de mães. Porque a carga ela é pesada. É que nem o ditado diz, uma mãe, um pai atípico, pior que um soldado de guerra, né? Então, assim, a gente tem um desgaste emocional muito grande, um desgaste físico enorme, né? Porque tu vai e vem e a cabeça não para de trabalhar. Não. Tu pensa assim, hoje ele fez a terapia, veio pra casa. E amanhã? Será que eu vou conseguir? Ou então ele vai na terapia, faz alguma coisa, você chega na maior empolgação em casa e pensa, que legal, ele tomou iogurte com a terapeuta. Eu vou lá comprar o mesmo iogurte e vou fazer a mesma cena, eu tento tentar até o mesmo cenário para ver se vai funcionar.
tira isso daqui. E eu vou te botar de castigo. O meu fala assim. O meu me bota de castigo 24 horas. Eu vivo de castigo. Qualquer coisa que eu faça, você tá de castigo. Por quê? Porque você fez... O Miguel é assim. Miguel experimenta. Aí ele experimenta. Ele disse, é gostoso? É bom. Quer de novo? Meu Antônio... Tá bom, tá. Tá, então quer mais? Então, não, mãe, obrigada. Só pra não machucar a gente, sabe? Eles se forçam a experimentar. Tá, e pra não machucar a gente, pra não ver a gente triste, eles fazem isso. Eu percebi isso no Miguel, que ele faz pra eu não me ver triste. Ele assim, bom. Aí a gente já entendeu, né? Porque a gente convive com eles e a gente entende isso. Então, eles também são bem... são amorosos, são carinhosos. Carinhosos. Nossa, eles têm... São um amor. Vou colocar mais um áudio de uma ouvinte, de uma mamãe aqui, mamãe atípica. Vou colocar mais um pra gente acompanhar aqui um relato de mais uma super mãe. Na minha história, na minha experiência, o mais marcante é o que fácil para qualquer um, que a gente aprende com naturalidade, crescendo, vendo nossos pais, pessoas que estão ao nosso redor, é muito complicado e muito difícil para os meus filhos só imitarem ou entenderem. Enquanto coisas, talvez tem pessoas que nunca vão aprender na vida, eles aprendam muito cedo e com muita facilidade, naturalidade. Eu acho que essa é a parte mais incrível e que mais marcou para mim. Uma criança autista, será que quando ela crescer, será que ela vai ter dificuldade para lidar no trabalho? Será que para ela, como é que vai ser a vida? Olha, não necessariamente. Ontem, até por acaso, a gente teve uma palestra, né? A gente não. A nossa palestrante, a Jocasta, que é professora de português. A gente nós fundamos uma associação de pais e mães autistas. A nossa presidente é a Ana, né? Oi! Eu estou como primeira secretária e ontem a gente teve uma palestra muito interessante, que foi a Jocasta. Apresentou toda a trajetória dela. Ela é uma professora formada e é autista. Ela teve diagnóstico agora. Em 2023, Foi muito interessante acompanhar a jornada dela, porque por mais que ela pegou o laudo agora, em 2023, ela sentia que ela era diferente. Ela sempre soube que ela era diferente, assim. É emocionante ver, assim, sabe? E como... O depoimento dela foi muito O depoimento marcante. dela e, assim, o esforço dela em estudar, porque ela nos passou, assim, que ela tirava notas baixas, ela não era uma boa aluna quando pequena, e hoje é uma professora e tem uma inteligência, assim, enorme. Fantástica. Ela falou até na palestra que ela teve que estudar de como se relacionar com as pessoas, porque ela se sentia bem sozinha. Ela não precisava ter as pessoas com ela, né? Então ela teve que... Ela mesma foi procurar a estratégia de como se aproximar das pessoas. A gente não pode, então, nunca julgar a capacidade do filho com autismo, assim. Jamais. E outra coisa, né? É uma coisa... E não criar expectativa. Não viva na expectativa. Viva o dia de hoje. Dia a dia, né? Viva o dia de hoje. Porque não tem como a gente saber se ele vai conseguir ler, se ele vai conseguir escrever. Infelizmente, é uma dúvida, essas coisas que se ele vai acompanhar conforme outra criança, isso aí vai ser uma dúvida que vai te pegar todo dia. Se você ficar... É que nem o Miguel, né? O Miguel, ele não é alfabetizado, né? Eu não vejo que ele consiga ler. Algumas letras ele não identifica ainda. Então, assim, a gente não sabe o futuro deles, né? Eu, quando soube do autismo do Miguel, eu me perguntava muito como vai ser o futuro dele, né? Como é que vai ser o futuro? Me chegava a me dar até uma falta de ar. Quando a gente tem o mais velho, né? No nosso caso é bem idêntico. Assim, porque os mais novos são um caso... Suporte 1. O Miguel é o suporte 2. 2, né? É o Gabriel também. E daí a Maria Eduarda e o Antônio são suporte 1. Então a gente fica pensando assim, será que eles vão alcançar? Será que ele vai fazer igual o Antônio? Será que ele vai conseguir passar de ano igual o Antônio passa? E acaba que a gente fica meio que comparando assim, não deve, em hipótese alguma, mas a gente como mãe tendo os dois tipos dentro de casa é complicado.
É que aí eu pensei assim, não, calma, né? A gente sempre fala calma, mas a gente não é calma. Aí eu pensei assim, eu vou ter que mudar a minha estratégia de pensamento com o Miguel. Vamos lá. O que ele precisa saber? Ser independente. Para daí eu fico segura. Porque se eu souber que ele vai ficar independente, ele vai conseguir se virar sozinho. Isso é a minha grande missão. Que ele se torne independente. Ele e a Maria Eduarda. Sendo independentes, eu fico um pouco mais aliviada, porque eu sei que eles vão conseguir se virar sozinhos e não vão precisar sempre da mãe. Para tudo, né? Então esse é o meu grande objetivo com os dois. Por isso que a gente larga a vida, larga a carreira e segue vida de mãe Uber. É mãe Uber, mãe Uber mesmo. Mãe terapia, mãe... Tudo, né? É mãe pra mas tudo. Mas mãe Uber é fatal. Mãe Uber disse, daqui a pouco eu vou contratar que não, vou botar um Uber assim do lado do Uber. Mãe Uber. Mais uma perguntinha do ouvinte aqui, o Leandro perguntou o seguinte, quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? São vários. Foi um dos assuntos de ontem, a palestra foi dada por mim até. Olha, é uma imensidão de direitos que muitos não têm conhecimento. A maioria não tem conhecimento. Eles têm conhecimento de até 5, até 10 benefícios e direitos, assim. Mas também é muita falta, como eu vou dizer assim... De procurar informação. As pessoas não se informam, né? Não sabem. É assim, eu sempre digo, tem direito, ou procure, vá atrás, não deixe que os outros façam por você. As pessoas são acomodadas, assim, não sabe? faça o que os outros, faça pelo seu filho, faça por ele. Eu não quero arrumar confusão. Vou me incomodar? Aí eu vou fazer isso, eu vou me estressar, eu vou me incomodar. Aí se todas as mães atípicas pensar nisso assim, mas eu vou me estressar e vou me incomodar, aí então eles não vão ter direito nunca. O direito vai ficar lá escondido. Ninguém e dá bola, né? A discriminação e tudo. Vai ninguém dá bola. Normal. Se tu não der... Às vezes até pela própria mãe, né? Ela pensa, como foi falado, o que vão dizer, né? O que vão pensar de mim? Exatamente. Isso acontece até com vaga especial de estacionamento. Tem muitas mães que acham um absurdo pegar o cartão da credencial de estacionamento. Por quê? Porque o filho vai sair do carro andando e falando. E muita gente vai olhar e vai pensar assim, mas está na vaga de deficiente? Sim, gente. O autista, ele tem vaga... ele é prioritário. Tem direito à vaga especial de estacionamento. Por quê? Porque às vezes é uma questão sensorial. Você ficar rodando com o carro para achar uma vaga, na segunda volta que você está dando, ele se desorganiza e começa os gritos dentro do carro. Crise. Sim, tem crise. Só que a pessoa que está fora do carro não tem nem ideia de que isso acontece e também... Acho que nem imagina como você tá. Por isso que eu digo, a informação é muito importante. Falar, a divulgação do autismo tem que entrar mais em evidência. Está muito apagado. O pessoal não está se tocando, não está vendo, mas ele está ali. Então vamos botar a mão na cabeça. Consciência aí, gente, e evidência, né? Vamos pra frente, porque... Celular não serve só para Instagram e Facebook. Vamos procurar informação. Desde que o Miguel foi laudado, eu não parei um minuto sequer de estudar, de ver, fazer tarefas, fazer tudo que puder imaginar, eu já fiz com o Miguel. A gente assiste vídeo e quer fazer o que tá no vídeo. Vai. Se vai dar certo ou não vai, a gente vai. Eu comprei tablet, eu comprei lousa mágica, eu fiz cartãozinho, eu fiz várias coisas. A gente sempre tá ali, batalhando, estudando. Às vezes já é dinheiro jogado fora, mas às vezes funciona. Só que assim, eu tentei. Se não deu certo, eu pulo pro outro. Pelo menos eu tentei, né, Ana? Nós tentamos. Tem que ter perseverança também, né? Com certeza. Tem que... uma palavra bem dita. Perseverança. Tem que persistir. Não pode desistir logo na primeira. E também não pode desistir quando se vem a conquista. Porque às vezes assim, eu não vou mais levar no psicólogo. Ele tá ótimo, não precisa mais. Porque agora ele convive bem, agora ele faz amizade, agora ele conversa, agora ele olha no olho. Passaram as crises. Ele não tem mais crise, não me chamaram mais na escola, não tem mais necessidade. É você que pensa que não tem necessidade, porque dentro da cabecinha deles tem a necessidade. Só que eles não falam, eles não expõem isso para fora, entendeu? Não é porque ele conseguiu
avançar essas etapas, que quer dizer que ele vai ficar naquela etapa. Ele chegou em primeiro lugar. Ele pode retroagir para o terceiro lugar. Eles tanto vão como vêm. E para vir para trás é muito mais rápido. É um estalar de dedos. É como pra o meu voltar. ele comia. Quem vê ele hoje pensa, tá, mas ele sempre se alimentou por líquido. Não, gente. Ele tinha uma alimentação normal. Ele seguiu toda a linha do bebezinho de papinha sólida, de papinha amassada, e depois de grão, e de frutinha, e de suquinho. Foi assim, ó, um estralar de dedo. Eu não consigo explicar. As pessoas me perguntam, mas é algum trauma? Traumatizei meu filho? Entendeu? A pergunta é, tá, mas tem algum trauma? Algum fato? Nossa, vai ver, eu peguei um prato assim, soquei no menino. Não, é deles. É deles mesmo. Eles deixam de fazer e passam a fazer no estralar de dedo, mas é muito mais fácil deixar de fazer do que fazer, isso é fato. Precisa mesmo do acompanhamento e continuar fazendo as terapias, continuar, porque o processo é longo, mas se você parar, o retrocesso é em questão de 2-3 dias, volta tudo de novo. É muito rápido. Muito rápido. Eu vim de Balneário para Pomerode, levei 2, quase 3 meses para achar terapia aqui, para encontrar terapeutas pela falta de profissional e de vagas também nas clínicas. Regrediu assim, visivelmente, assim. Eu chorei muito, porque eu não achava que fosse tão rápido. Porque ele nunca ficou nenhum tempo sem terapia. Desde 1 ano e 8 meses ele faz terapia. Eu nunca fiquei nenhuma semana sequer sem acompanhamento com um terapeuta. Então, nessa mudança de cidade, teve toda essa mudança de clínica, de profissionais, e foi uma regressão, assim, visível e muito dolorosa. Vai ter que se readaptar a novos moldes, né, também. Sim, e daí você vê que tudo que se avançou voltou para trás assim muito rápido. Daí você fica com aquele medo, será que vai voltar a fazer? Claro, voltou hoje, tá super bem. A gente pensa assim, regrediu. Não vai mais. Mas não vai mais pra frente. E agora? Aí agora? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É igual o computador. Hoje liga, amanhã não liga. Aí vem o técnico, aperta o botão e ele liga. Tá, mas ele não tava ligando, mas o técnico vem, tá, mas ele tá funcionando. Ele tá funcionando, lá dentro tá funcionando. Lá dentro tá bem funcionando. Eu sei que agora funciona direitinho lá dentro. A Elise, de Sete Barras, fez uma pergunta aqui pra gente. Por que são necessários diferentes profissionais para ajudar no desenvolvimento da criança autista? Bem, é como diz, né? O espectro, né? Cada autista é um autista, né? Então, depende qual é o profissional que às vezes vai ter que trabalhar. Às vezes é fono. A fono não é só questão de fala, que nem a Daiane falou. Ela ajuda nessa parte aqui, na musculatura, na parte da garganta. Então, assim, a fono é primordial também para o autismo, né? A terapeuta ocupacional precisa. Psicomotricista, psicopedagoga. Sim. Musicoterapia. Aí vai variando de... Musicoterapia também? Sim, é ótimo musicoterapia. Eles adoram música. Imagina. Eles têm uma facilidade enorme em lidar Eu acho interessante. com a música. Por mais que eles muito se incomodam com o barulho, mas na musicoterapia é um comportamento totalmente diferente. Sim. O meu, ele tem total sensibilidade ao barulho. Mas na musicoterapia, na terapia com música, é incrível. É que nem o estresse com o Miguel, porque no começo ele também tinha muita sensibilidade auditiva, né? Aí quando eu falo assim que o Miguel gosta de rock, ele gosta assim. Ele adora. Mãe, mas ele reclama de barulho quando vai na escola e é aquela barulheira. Mas ele gosta de rock? Ele gosta de rock? Vou fazer o quê? Ele gosta. Ele só não gosta daqueles barulhos dos sinais, essas coisas, mas a música... Não sei, a música acho que tem alguma coisa que modela eles, né? Vai de criança para criança. Muita gente me olha e fala, meu Deus, mas o Gabriel fez 7 fono. Mas ele fala tudo, é um papagaio. Como assim 7 fonos? Se o menino fala mais no campo da cobra, como esse ditado. Ele fala, gente, ele fala tudo. Ele tem um vocabulário enorme, mas o problema dele não é a fala. Como ele só se alimenta por líquido, ele não mastiga, então ele não tem essa movimentação de sucção nem de mastigação. E isso a fisioterapia não trabalha. Aí vai a desinformação do pessoal achar que isso seria na parte de fisioterapia. Não, é a parte da fonoterapia. Então, isso tudo é conhecimento. A gente tem que
Busque conhecimento. Busquem conhecimento, ouvintes. Busquem conhecimento. Vão atrás. A Melissa, aqui de Pomerode, ela perguntou o seguinte: fala-se muito sobre estereotipia no autismo. O que é estereotipia? Movimentos repetitivos que eles seguem, né? A maioria tem crianças que gostam de empilhar, tem que enfileirar, separar por cor, girar a rodinha e ficar naquele movimento gira, só vendo girar. Tem aqueles que tem balançar a mãozinha, né? Que eu amo. Por que eu amo? Porque eu sei que quando o meu balança a mãozinha, ele tá feliz. Então é um movimento que eu sei identificar um momento que ele tá muito feliz. Quando ele tá muito feliz, ele vem pra mim, vem balançando a mãozinha. É uma adrenalina que dá neles, né? Não tentem controlar e nem reduzir. Deixa ele, é o momento dele. Eles estão se autorregulando. É claro, tem alguns, do tipo, o meu está com a mania de colocar a mão na parte íntima. Volta e meia, ele dá uma cutucadinha lá no pipi dele lá. E daí eu tenho que ter um jeito de remanejar, porque daí a terapeuta fala, mas você não pode falar direto assim, não mexe ali. Porque quanto mais você fala, não mexe ali, mais ele vai mexer. Ai, gente, é trabalhoso, porque daí você tem que ter um contorno. Troca de assunto, troca o foco, dá uma coisa na mão dele, dá uma coisa pra ele segurar na mão, pra ele ter com que se ocupar na mão, mas não olha pra ele e fala, tira a mão. É bem complicado. O Miguel, ele pula, que a gente pensa assim, meu Deus do céu, se eu pego nas pernas dele é durinho, de tanto que ele pula, né? A musculatura da perna dele tá perfeita, de tanto que ele pula. Aí quando ele pula, parece que ele fala assim, pronto, agora eu tô bem, tô na minha, agora eu consigo fazer as coisas, agora tá tudo bem. Mas tu vê ele pulando e disse, meu Deus, só de eu pular 2, 3 vezes, já não conseguia nem andar no próximo dia, de tanto que ele pula. Eles trocam de estereotipia, muito fácil também. Assim, o meu também morde a língua. Aí às vezes eu olho pra ele do nada, lá ele tá vendo o celular, assistindo o vídeo lá, mastiga aquela língua como se fosse um chiclete infinito, e eu penso, meu Deus do céu, vai arrancar a língua fora. Não, eles são tão espertos que eles sabem até um nível de suporte que ele pode morder sem se machucar. Entendeu? Ele faz só para se confortar, para ver a inteligência. E só tem 6 anos. Aí uma hora tá mordendo a língua, outra hora troca, outra hora balança a mão, outra hora troca, outra hora começa a cutucar a cutícula da unha. A Maria Eduarda tem esse vício de pegar aqui, ó. E daí eles cutucam o dedão até fazer um buraco. Eles cutucam. O Antônio também. Que assim, sabe, do lado. Aí eu brinco com ele assim, se você cutucar e criar um buraco, a mamãe vai ter que... Você olha, às vezes, a mãozinha da Maria Eduarda, assim, que a mãozinha dela é fina, ela é bem... Nós vamos no médico? Quer ir no médico? Não. Então ela fica não cutuca mais. Cutucando assim, sabe? É automático nela, ela fica assim. E essa questão da estereotipia, desculpa cortar, tem muito das crianças também coçarem as mãozinhas, que eu já vi casos de criança coçar a mãozinha. Sim, eles ficam fazendo movimento... Coçar a mãozinha. Assim, né? A questão de girar rodinha do brinquedo, do carrinho, isso é praticamente bem comum de você achar em tutoriais. Que ele queria... Eu tinha entendido, mas é assim um dos primeiros, ele gosta de Hot Wheels, ele quer todos os carrinhos. Não é que ele quer todos os carrinhos. E tudo que se movimenta, né? a rodinha rodando. É tudo que se movimenta. Tudo que se movimenta, É bem interessante. Mais uma perguntinha aqui, agora tem a pergunta do Bruno Augusto. Ele perguntou o seguinte: e o futuro? A criança vai aprender? Ela vai conseguir levar uma vida normal? O que eu tenho para dizer é que o futuro só Deus a pertencerá. A gente tem que viver o agora. Amanhã, não sei. Pra isso que a gente luta todo dia. Todo dia. A gente tá ali lutando. E abdicando de muita coisa na nossa vida, tanto social como profissional, para que eles tenham esse futuro, né? Porque a gente, eu pretendo chegar na velhice tranquila, do tipo, eu fiz o meu máximo, eu dei o máximo de mim possível, eu fui a melhor mãe. Eu fui o possível pro meu filho e pra minha filha. Esse é o que a gente pode dizer agora, né? Mas eu procuro não ficar criando muita expectativa em si. Não. Senão a gente acaba adoecendo, né? Como mãe, né? Sim. Então, não cria essas expectativas, senão você acaba ficando você doente e não consegue cuidar do seu filho. Não cria expectativa. É a mesma coisa que falar, calma. Isso é difícil. Foi o que você mencionou antes, no começo lá. O fato de ter conseguido algo, de você querer que ele consiga fazer aquilo todo dia. Sim. É bem assim. E o meu, ele faz muitas coisas
terapia. Aí vem a terapeuta e me manda o vídeo. Ai, você viu que ele fez isso, aquilo hoje? Aí eu, sim, eu vi, filho, eu fico feliz. Tenta em casa, pega e faz a mesma coisa. Pega o algodão e faz assim, assado. Eu pegar o algodão na mão, você tá de castigo. Eu pensei, poxa, mas eu só tenho que obedecer terapeuta. A tia Pri pode? Por que eu não posso? Não pode. Ele fala que ele não pode. Então, não sei. A gente às vezes fica pensando assim, o que a gente tá fazendo de errado. Por que é só com a gente? O negócio é implicância? O que é? Eu acho que eles sabem pegar a gente no ar e dizer, eu vou só obedecer a terapeuta, mamãe não. Porque daí a gente fica até com cara de palhaço, porque a gente fala, né? Gente, ele não faz isso, ele não faz aquilo, é assim, assado. Ah, mas aqui ele ficou, aqui ele fez, aqui ele comeu, aqui ele tomou, aqui ele aceitou o barulho, aqui ele botou a mão, aqui não sei o que, deu a... Aí a gente fica com aquela cara assim, que bom. Aqui ele faz em casa de... É bom, não que não seja bom, claro, é ótimo, é maravilhoso, né? Mas... É a expectativa, bendita da expectativa. Não cria essa expectativa. É difícil até pra mãe, né? Um dia viu que a terapia conseguiu fazer aquilo e, poxa, vai fazer isso em casa. Sim. E não faz. Não. Chega, não quer. Chega, não quer. E as terapeutas do meu, elas procuram filmar tudo, assim. Todo avanço, assim, ele passa a tarde inteira vendendo a terapia. Eu recebo uns 5, 6 vídeos por dia. Olha aqui, tomou Nescau. Esse Nescau, ele não suporta o cheiro do Nescau, a cor do Nescau. Ele tomou uma xícara de Nescau. É impossível. Então eu vejo o vídeo. Ele lambeu um Kinder Ovo. Para, ele não lambe nada. Não deixa nem encostar nada na língua. Então olha o vídeo. Ele quer tomar sorvete, daí posso levar na sorveteria. Vai cair nesse conto? Comigo. Aí a gente fica pensando assim, né? Por que com ela e comigo não? Aí ele foi. Eu comprei sorvete de baunilha e ele chupou o sorvete de baunilha certinho. Eu pensei, por que comigo não? A mãe parece que a mãe é amada da história. Mas eu sou, certo? Porque eu vivo de castigo. Vou colocar mais um áudio de uma ouvinte, de mais uma mãe atípica aqui na programação da HIT e também no nosso canal do YouTube. Você continua acompanhando a gente aqui. Eu me chamo Elizabeth, sou mãe de 2 meninos autistas, um de 7 anos e um de 3 anos. Eu sou natural de Pomerode e mudei pra cá de volta faz um ano, morei algum tempo no Paraná. Voltei pra cá, inclusive, por conta dos meus filhos. Na verdade, tenho 3, 2 meninos e uma menina. Porque lá eu não tinha um acesso ao atendimento para ele em escola tão fácil como eu tive aqui. Assim que cheguei, já o laudo dele foi aceito, ele teve auxílio especial, tarefas específicas para ele, e ele melhorou muito assim na escola, já no primeiro ano, agora no segundo ano, ele vai muito bem, ele gosta da escola. O menino mais novo também tem atendimento da PAI, que também é muito bom, a PAI tá de parabéns. Assim, a única coisa é que ainda existe uma fila de espera na cidade, né, para conseguir esse atendimento na PAI. Acredito que nesse ponto ainda precisa um certo investimento, mas comparado com outros lugares é muito bom. O que eu posso dizer sobre a minha experiência como mãe de autistas, né, que ainda a gente luta com uma ignorância diária. Até recentemente ouvi de uma professora, não da rede pública, da rede particular, que autista não vai ter vida, que nunca vai se relacionar, que não vai conseguir trabalhar. E a gente tem que lutar contra isso, né? Tem que lutar para que o autismo seja normalizado, para que essas pessoas sejam de fato vistas, incluídas na sociedade, que tenham autonomia, que tenham liberdade, para que vivam normalmente, né? Como todos os outros. E acredito que isso já vinha acontecendo sim, só que com uma certa dificuldade, uma certa ignorância. O que eu diria também para as mães ainda que são mais recentes dentro dos grupos de mães de autistas, para que não se culpem, porque muitas vezes a gente é culpada pela ignorância das pessoas que acham que nós fizemos alguma coisa errada ou que nós estamos fazendo alguma coisa errada na criação dos nossos filhos, que por isso que eles são assim, né? E não, eles sabem que não é fácil lidar com as dificuldades que tem no desenvolvimento deles, no dia a dia. A gente faz o máximo, sempre tenta se informar e procurar a melhor forma para que eles criem autonomia e para que eles cresçam, né? Que nem ela falou,
que eles cresçam com autonomia. Esse que eu sempre digo, é o que eu penso para fazer isso com o Miguel e a Maria Eduarda, que eles se tornem independentes da gente, né? Esse é o meu grande plano para a vida deles, né? Isso que a eu quero. gente também jamais pode subestimar a capacidade deles. Porque ontem na reunião eu senti muito disso em alguns pais, assim, que, meu filho, vamos supor, quer trabalhar, subestima a capacidade do filho, mas ele não consegue nem atravessar a rua, mas deixa ele procurar emprego. Se ele tem essa vontade própria, se é partir dele, mãe, eu quero ir trabalhar, deixa ele procurar um emprego, vai junto com ele, incentiva, não, eu vou falar bem a palavra, não menospreze ele, incentive, já que ele tem essa vontade, vá, faça alguma coisa para ele se sentir bem, que ele se sinta útil para a sociedade, né? E a sociedade também tem que saber que eles também são muito capazes de muitas coisas. É só saber lidar. Eu sei que é difícil. A gente falando aqui, a gente também comete erros. Eu hoje mesmo cometi um grande erro. Tipo, eu estava na casa da Ana e o Miguel ofereceu um Bob Esponja de uva pro meu filho. E eu fiquei subestimando. Disse, não, nem adianta oferecer. E a Ana, mas claro que oferece. Vou jogar fora. É bem aquele ditado, né? Vai na casa dos outros daí e faz. Ele foi lá e tomou. Eu falei assim, não fala, deixa ele, né? Ela ficou, não faça isso. Tipo assim, não subestima, deixa ele tá pedindo. Dê pra ele. Eu pensei, mas aí foi tirar do Miguel. O Miguel toma, mas dá pra ele. Ele não foi lá e tomou. Aí se fosse em casa, não tomava. Não subestime seus filhos. Não faça isso. Não subestime. Que situação, né? Sim. Eu queria enfiar a minha cabeça no buraco. Eu falei assim, é que a fase que a Daiane tá passando agora, essa fase eu passei, né? Que o meu menino tem 14. O menino dela tem 6. Então tudo que ela tá passando agora, eu já passei. E eu sei como só abrir pra jogar fora, na hora, tenho certeza, ele vai fazer abrir pra jogar fora. Aí eu já, como eu já tenho um pouquinho mais como né? Eu falei assim, não faça. Se ele tem a vontade dele, deixa ele fazer. Dê essa liberdade pra ele. Ele disse, eu quero. Vai pra tá bom, o que tu quer? Não fala isso na frente dele. Eu falei assim pra ela, não fala. Deixa ele, se ele tem vontade, deixa ele fazer. Até a gente como mãe, a gente se pega. E como que é lidar com esses comportamentos assim no dia a dia? Desafiador. Foi desafiador nisso. É um desafio a cada dia, né? A gente tenta modular, a gente tenta fazer aqui um jeitinho ali, outro ali, a gente escuta uma mãe ali, outra ali, a gente vai modulando. O maior desafio é o preconceito da sociedade, né? E o que é pior ainda é o preconceito dentro da própria família. Porque tem. Às vezes a gente tem apoio do pai e da mãe e tal, mas sempre tem um primo, uma prima, um tio, uma tia que não aceita e daí fica aquele burburinho. Teve um caso de uma mãe que ela veio falar pra mim que a avó dele falou assim, deixa ele aqui uns dias comigo, né? E ele tinha 8 anos. Aí ele estava usando fralda, ele não conseguia ir no banheiro, né? Porque tem muitos autistas que têm essa dificuldade de ir no banheiro, né? Só na fralda. É complicado o desfraude. Aí o desfraude, né? E aí a mãe dela olhou assim pra ela. Ui, eu vou ter que fazer isso? Sim, mãe, qual é o problema? A minha mãe faz isso com a alimentação do meu filho. Ela entende que ele toma só líquido, mas aí ela vai lá e cheira. Meu Deus, ele toma isso, é horrível. Aí ela assim, não, se é pra cuidar dele assim, pode levar. Sabe? Então o preconceito familiar existe. Sim. E dói escutar quando uma mãe vem falar isso pra gente, sabe? Tem comentário do tipo, mas não tem cara de autista. Tem comentário do tipo, mas eu vou orar e Deus vai curar. Autismo não existe cura para autismo, existe tratamento, né? Então é que eu digo. Você falou da Maria Eduarda, né? E como que é na escola para Maria Eduarda, já nessa faixa etária dela? O que eu vou dizer da Maria Eduarda? A Maria Eduarda é meu orgulho, né? Quer dizer, os dois são meu orgulho. Mas a Maria Eduarda, ela me surpreende. Ela é fascinante. Ela deixa os meus olhos brilhando, assim. A família é muito igual, né? Ela me deixa impressionada com os desenhos que ela faz. Com a facilidade que ela tem com o inglês, eu fico impressionada. Ela tem um diário que ela escreve tudo em inglês. Aí eu falei assim, Maria Eduarda,
Vai ver que é pra te não. Aí eu falei assim, só pra eu não saber que você tá falando mal de mim. Eu falei assim pra ela. Mas é tudo em inglês. Ela tem umas notas, eu olho, ela assim... Mas uma coisa que a Maria Eduarda tem muito... Que eu tenho que trabalhar isso muito com ela. Que o suporte 1 tem muito. A gente vê isso. A autocobrança. Eles se autocobram demais. Tão demais que é muito fácil chegar ao nível de depressão. Eles entram numa ansiedade, numa depressão muito fácil. É muito fácil deles caírem em depressão. E nem porque eles se fecham muito. Eles se cobram. Tipo, o meu e dela são muito parecidos. Eles vêm com 8 pra casa e ele vem me comunicar. Hoje ele veio no carro pra mim assim, mãe, acho que não te falei quando eu tirei a história, né? Deu, não te comentei? Deu, não, tirei 9. Deu, oxi, nossa, acho que eu nem nunca tirei 9 na vida em história. Deu, mas tu não tá feliz? Ele, é que 9 é bom, né? Deu, meu Deus, filho, claro que 9 é bom. Mas é a cobrança que tem que ser 10. Eduarda, ela assim, 7? 7 não é nota pra mim. Tem que ser 10. Tem que ter eles têm que ser o top. Tem que ser lá em cima. Pra eles, eu tento trabalhar isso muito com ela, né? Aí ela assim... Eu me uso como exemplo. Ô mãe, se eu tirar uma nota baixa, tu vai achar ruim? Que nota baixa? 7,5. Eu falei assim, quem me dera eu tirar 7,5. Ai, porque nota baixa tira 9 história. Eu falo, meu filho, o passado me condena. É bom a gente parar por aqui. Fica tu entendendo que 9 é uma nota ótima. Eu nem vou mostrar meu boletim porque eu vou passar vergonha. E, Daiane, todo autista tem dificuldade de fala? Não tem autistas verbais, não verbais, tanto também tem aqueles que são não verbais e passam a ser verbais, né? Tem aquele que não vai falar de jeito nenhum e tem aquele que vai falar com o tempo. Eu, sinceramente, tinha na minha cabeça que o Gabriel não iria falar. Eu já estava conformada. Eu tinha formado na minha cabeça que eu ia ter que aprender a entender e a lidar com ele sem a fala. Eu ia ter que me dar uma maneira de entender, como diz a Ana, os gestos, as maneiras dele se comunicar, porque ele nem balbuciava, pá, nada, não saía nada, com 3 anos, nada. E de repente, assim, ligou um botão e hoje eu me pergunto, cadê esse botão? Eles falam muito assim que o autista é que nem o diretor da escola fala. Um dia o Miguel vai passar por mim e vai falar assim, esse era meu diretor. É porque eu fui em busca de muita informação. Eu fui em várias palestras, vários seminários. Em um desses seminários teve um autista. E ele não falava. Porque na cabeça dele, ele até falou, na minha cabeça era normal não falar. Eu não sentia necessidade de falar. Até que ele mesmo, por ele mesmo, ele falou assim, não, eu sou obrigada a falar para eu poder me comunicar com os outros, né? Então, acho que isso vai acontecer com o Miguel também. Daqui a pouco vai dar um estalo na cabeça dele. Não sou obrigada a falar. Sou obrigada a me comunicar. O Rodrigo perguntou o seguinte, os seus filhos, né? O filho de ambas, das duas, são sensíveis também a barulhos? Só que é uma coisa incrível. Ele é sensível a barulho numa festa de aniversário, num salão de festa fechado. Meu Deus, ele põe a mão no ouvido, bota no griteiro, que é muito barulho, que é muito barulho, que é muito barulho. Vai no shopping, o som tá no talo, no último volume, tem um monte de gente. Não se incomoda, porque é um ambiente aberto. Eu não consigo entender. O Miguel foi assim. O Miguel, ele teve muita sensibilidade, tipo, a qualquer barulhinho, qualquer freada, qualquer coisa, ele botava a mão no ouvido e isso incomodava ele. É mesmo o sinal da escola, né? Então, eu pensei assim, meu Deus, diariamente vão existir sons, né? Isso é, claro, a gente vai ter que conviver. Como eu vou fazer para ele se acostumar com os barulhos? Aí eu comecei com um liquidificador dentro de casa.